Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso e agora vamos para uma ferramenta muito importante, muito excepcional, que vai fazer com que esses aplicativozinhos que nós desenvolvemos aí dentro do AI Studio, até do Canvas, eles agora possam se tornar em executáveis. Isso mesmo, você vai poder instalar na sua máquina. Então, para isso, eu estou aqui com um ambiente novo, uma máquina virtual do zero, e a gente vai começar a instalar tudo. A ferramenta se chama Antigravity. O Antigravity ele é um IDE, é um fork do Visual Studio, é uma adaptação, uma melhoria, é assim que a gente chama, e ele vai trazer o Gemini embarcado dentro dele. Ou seja, nós vamos conversar do jeito que a gente faz com o próprio AI Studio, a gente vai fazer com o Antigravity. Então, para isso, vocês vão, inicialmente, precisar instalar algumas coisas. Vamos aqui ó, no site do Antigravity, Google Antigravity. Esses links a gente vai deixar na descrição, tá bom? E assim que você encontrar o site, né, você conseguir achar, você vai botar em download e vai fazer a versão, vai fazer o download da versão que você está usando. No caso aqui, a maioria está usando Windows, então vai usar o Windows x64. Se você tiver num Mac, existe para os processadores da Apple e os da Intel, e se tiver em Linux também é possível, tem os repositórios. Vamos baixar aqui do próprio Windows, tá ok? Vou fazer o download aqui. E outra coisa muito importante que você vai precisar chama-se Nodes. Nodes.js. Esse Nodes.js vai ser importante porque ele vai ser um interpretador, ele é um ambiente, como aqui mesmo diz, ó, é um ambiente de execução do JavaScript gratuito. É ele que vai fazer algumas traduções para nós. Então, da mesma forma, você vai clicar aqui em baixar Nodes, e se você tiver no Windows, né, você vai clicar aqui em instalar o MSI, vai clicar em instalar e pronto. Nós vamos fazer a primeira instalação, que vai ser do Nodes, tá certo? Ele vai instalar na nossa máquina. A instalação é muito simples, é só você clicar avançar, aceitar os termos, avançar novamente. Essa daqui você não precisa deixar marcado, tá certo? Mas ele dá até umas recomendações para que possa abrir e algumas coisas, né? Mas não precisa. Vamos botar Next Install. E ele vai dar continuidade aqui, vai instalar. Não demora muito, tá certo? Vai fazer esse procedimento de instalação. Eu vou parar aqui até quando finalizar, tá ok? Pronto, ele finalizou, ele disse que foi instalado com sucesso, a gente vai clicar em Finish, e agora vamos instalar o Antigraft. Vamos clicar aqui no link do Antigraft. Para usarmos o Antigraft de uma forma bem legal, a gente vai usar aqueles genes que já criamos em aulas passadas. Então, se você ainda não assistiu às aulas passadas, assista por favor. Então, da mesma forma, você clica no inicializador, clica em avançar, avançar, avançar. Caso você queira criar os atalhos, pode clicar, tá certo? Acionar abrir com Graft, eu acho importante colocar lá dentro do Explorer, mas não é obrigatório, tá certo? Avançar e instalar. O Antigraft demora um pouco mais, por isso eu vou cortar o vídeo, vou esperar ele finalizar e assim que finalizar eu retomo aqui para que a gente dê continuidade. Pronto, pessoal, demorou um bocadinho, mas terminou. E vamos clicar aqui, ó, em concluir, tá certo? Vocês vão ver que ele vai aparecer o programa e ele vai começar com os primeiros passos, né, de configuração.
E esses passos a gente vai basicamente utilizar tudo que é recomendável. Não vai ter muita surpresa nisso aqui não, tá bom? Então ele está abrindo aqui. Como eu estou usando uma máquina virtual, necessariamente ele vai ficar um pouco mais lento, tá certo? Se você estiver usando no seu computador, vai ser um pouco mais rápido, acredito, dependendo de sua máquina, tá bom? Então vamos aqui Next. Vamos escolher o tipo de cor que a gente queira do estilo do editor, né? Eu vou deixar em Dark Mode mesmo. Aqui você vai manter esse review, tá certo? O recomendado. Vai clicar em Next, manter tudo do mesmo recomendado, Next. E aqui você vai fazer o login com sua conta do Google, tá ok? No meu caso, eu já estou com o Google logado aqui no meu navegador, então ele só vai puxar a minha conta e vai fazer o login diretamente no Antigraft, tá ok? Ó, ele disse que deu certo. Eu vou marcar essa caixinha aqui e botar abrir o Antigraft. Tá certo? Posso fechar essa janela. Voltei para cá. Next de novo. E aqui está o Antigraft. Tá ok? Ele vai perguntar se você quer fazer alguns testes, algumas besteirinhas por aqui. Ele está dizendo que está tendo problema de conexão aqui. A gente vai esperar um pouquinho. Enquanto isso, vou mostrar para vocês como funciona o Antigraft. Aqui nessa barra de cima nós temos a barra de menus, obviamente, e aqui vai estar o seu profile, né, o seu perfil. E aqui dentro é que você pode mudar ou adicionar um novo perfil, de acordo com o que você deseja, tá certo? Quando houver atualização, vai aparecer aqui, nesse balãozinho, normalmente aparece. Aqui também temos os menus, né? As abas, né? Tanto o inferior como o lateral. Aqui a gente abre a barra de terminal. Aqui é a do projeto, é a do lado esquerdo. E a do lado direito é a do chat, tá certo? Que a gente vai utilizar. Então ele é bem simples, muito claro de ver as coisas. A primeira coisa que a gente vai fazer é transformar ele em português. Vocês vão nesse linkzinho aqui, ó, extensões, e vão digitar aqui, ó, português. E vai aparecer esse globozinho. Você vai clicar e em seguida vai clicar em install. Ele vai perguntar o que é que você deseja, você vai botar esse botãozinho azul e vai simplesmente instalar, confirmar e instalar. Aí ele perdeu aqui, ó. Você deseja mudar? Aí você clica aqui em Change Language and Restart. Aí está reiniciando aqui. E agora vocês vão ver que ele vai aparecer já com os menus em português. E vai ser mais fácil a gente trabalhar com ele. Ok? Então, nós temos o ambiente pronto para começar a desenvolver. E qual é o nosso objetivo com essa aula? Transformar aquele projeto em um executável, para não depender da internet, não depender do próprio LLM, tá certo? Então, vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o navegador, vou colocar aqui o próprio AI Studio, colocar AI Studio aqui, Google AI Studio, e nós vamos fazer o seguinte: quem acompanhou a última aula já viu que começamos um projeto na aula passada. E nós vamos pegar aquele projeto, tá certo? Para poder dar continuidade aqui. Então vamos ver aqui, olha. Temos, vou clicar aqui em Skip, vou clicar aqui em Build, e temos aqui, ó, o Classroom Reservation, que foi o projeto que a gente estava fazendo na última aula, e ele já está praticamente pronto, né? Tem alguns detalhezinhos para a gente resolver, mas é
coisa besteirinha, né? Para fazer. Então, o que é que nós vamos fazer nesse momento? Vamos abrir aqui o explorador e vamos criar uma pasta. Eu vou criar uma pasta aqui em downloads mesmo. E vou criar a pasta chamada projeto. Essa pasta é onde a gente vai colocar o projeto que a gente vai importar, tá certo? Então vamos aqui de novo. Como a gente mostrou na última aula, a gente pode baixar todo esse projeto aqui. Então a gente vai vir aqui em Code e vai fazer o download, tá certo? Vou deixar aqui na área de downloads mesmo. Veja que ele já baixou, é um arquivo pequeno, normalmente é pequeno. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e vai abrir esse projeto, vai copiar tudo que tem aqui dentro e vamos colar dentro da pasta projeto. Então, tudo está aqui conforme estava lá no na pasta de compactada. Você poderia ter extraído da forma que você achar melhor, tá certo? No caso aqui eu abri, copiei e colei lá. Você poderia ter clicado aqui, ter colocado extrair tudo e ele tinha extraído para uma pasta e você depois copiava o conteúdo, todo o conteúdo foi criado. Por exemplo, ele criou essa daqui, você copiaria todo esse conteúdo e colaria na pasta do seu projeto, tá ok? Então, feito isso, nós vamos voltar no Antigraft e agora vamos abrir uma pasta. Veja que aqui ele já está pedindo para abrir uma pasta, certo? Você pode clicar nesse botão aqui, Open Fold, também, ou vir aqui em Arquivo, Abrir Pasta, tá certo? São três caminhos que você tem. Vou clicar aqui em Arquivo, Abrir Pasta, vou vir em Downloads e vou abrir a pasta Projeto, selecionar a pasta. Veja que ele agora vai perguntar se você pode confiar, né? Aí você pode marcar essa caixinha aqui, ó, confiar nos autores de todos os arquivos na pasta PyDownloads, tá bom? Vou botar aqui confio. Ele vai dar um refresh na tela. E agora nós temos o nosso projeto aqui rolando. O que é que nós vamos fazer dentro do Antigraft? Tá certo? Primeiro vamos pedir para ele verificar se está funcionando, né? Vamos fazer o seguinte, ó, aqui desse lado é onde fica o chat, onde a gente vai, a mesma coisa que a gente faz no Gemini, a gente vai fazer aqui. E a gente vai colocar o seguinte, ó, execute o projeto. A gente vai dizer simplesmente execute o projeto e vamos mandar essa informação. O que é que o Antigraft agora vai fazer? Ele está usando o Gemini 3.1 Pro, ele poderia usar o Flash ou o modelo que você achar que dá para usar, entendeu? Porque às vezes ele pode chegar no limite de utilização e ele dizer assim, ó, acabou a sua cota e a gente não pode mais usar e tem que esperar. No meu caso eu uso o Pro e eu tenho mais créditos para poder fazer esses trabalhos. Veja que ele aqui está fazendo uma verificação. Ele está observando se o projeto precisa de alguma coisa para ser instalada. E agora ele apresentou aqui, ó, temos que instalar o npm. Vamos colocar aqui, ó, vamos liberar, né? Vamos confirmar. E agora ele está fazendo a instalação. Fiquem sempre atentos a essa caixinha, tá bom? E aqui sempre vai ter alguma interação. Ele vai perguntar o que é para ser feito, sempre na caixinha nessa parte aqui de baixo. Tá ok? Ó, aqui ele já pediu para verificar o nose. Vamos confirmar, permitir. Ele está vendo alguns dados, informações do projeto se está instalado. Aqui ele vai pedindo de novo e a gente vai deixar rolar. Ele está fazendo aí a sua mágica, né? Eu vou ampliar aqui, colocar a lupa.
E vamos ver o que, é que ele está pedindo aqui, né? Agora ficou bem mais lento, mas vamos ver o que, é que vai acontecer. Ó, ele pediu aqui para rodar, tá rodando. E quando precisar a gente chama de novo. Ó, ele está mandando um teste aqui, vamos liberar também. Você sempre vai liberando. Essa partezinha aqui é sempre para liberar. Você vai liberar isso aqui dentro. Ó, isso tudo é necessário para que ele possa executar o nosso trabalho, tá bom? Quando ele encontra um erro, ele mesmo vai tentar corrigir. Ó, ele está tentando instalar alguma coisa aqui no NPM. Ele verificou que estava tendo algum problema. E assim ele vai rolando, né? Vai rodar isso aqui e verificar até ele encontrar uma solução. Veja que o nosso projeto aqui do lado, ele já incluiu, né, algumas pastas, por exemplo, a Node, underline módulos, os módulos que ele vai utilizar. E ele vai fazer algumas interações durante o projeto, tá certo? E vocês vão perceber que às vezes ele vai abrir uma aba, ele abre várias abazinhas aqui. E a gente às vezes tem que entrar na aba para liberar ou confirmar as alterações, ou a criação, ou a exclusão, independente do que ele está fazendo. Tá ok? Ele está dizendo aqui que tem alguma coisa que está precisando atualizar, algo que não estava está desatualizado, né? E ele está fazendo todo o procedimento aqui de atualização. Então, assim, são processos, inicialmente demora mais, porque ele está verificando se precisa instalar alguma coisa, se ele precisa criar alguma dependência, criar alguma pasta, e isso tudo ele está fazendo nesse momento. Quando ele terminar, aí sim ele vai dar continuidade. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar um pouquinho, porque vai demorar, e quando ele tiver finalizado tudo isso aqui, aí eu volto para mostrar para vocês como é que ele ficou, tá bom? Pronto, pessoal. Então, ele finalizou aqui, ele está rodando uma questão do servidor e eu vou clicar aqui nesse link que ele nos mostrou, que é o localhost, só para mostrar como é que está o projeto, tá bom? O projeto ele tem que rodar internamente, é isso aqui que ele está fazendo, que era o que a gente tinha aqui. Só que no AI Studio eles estão rodando pela internet. Aqui eles estão rodando pela nossa máquina. Então, se tivesse internet, alguma coisa do tipo, ele estará funcionando. Ok? Essa é uma grande vantagem. Veja que o título da página é um título padrão, a gente precisa modificar essas coisas, tá certo? Então, o que é que nós vamos fazer aqui agora? Primeira coisa, nós vamos começar a interagir com esse ambiente. E nós podemos pedir algumas coisas para ele. Vamos poder, por exemplo, mudar o nome da janela, né? Do nome do programa. Então vamos fazer assim. Mude o nome da janela do programa para controle para controle de reservas para sala de aula. Ok? Pedi para ele mudar o nome das janelas do programa para controle de reserva para sala de aula. E do mesmo jeito que a gente fazia lá com o Canvas e com a iStudio, tá certo? Ele está analisando aqui, ó. Ele começou a analisar e ele encontrou ó, um local e ele está editando. Ó, mais um, menos um. Ele está inserindo algo e removendo algo. E aqui está, ó. Nós temos que vir aqui e aceitar as mudanças. Aceitamos as mudanças, automaticamente podemos fechar essa janela. Ele diz, ó,
agora está controle de reserva. Vamos ver mesmo se está assim. Veja que já mudou aqui, ó. Controle de reserva para sala. Ah, mas espera aí. Eu gostaria também de adicionar aqui, né, em algum lugar, vamos supor, eu quero adicionar um botão aqui do lado ou um visualizador de data e hora. Mas eu não sei explicar isso para o sistema. Então nós podemos dar uma captura, fazer assim, clica no botão de iniciar e vem aqui capturar tela. E no caso aqui da inglês, né? Mas é uma ferramenta de captura. Quando você clicar nessa ferramenta de captura, você vai clicar aqui em novo, né? E ele vai pedir para marcar. Você vai fazer assim, ó. Você vai marcar essa janela aqui, esse espaço. Aí você vai copiar. Copiou aqui, tá certo? E o que é que nós vamos fazer em seguida? Vamos lá no Anti-Graft. Vamos colar, ó. Ctrl V. Veja que ele está fazendo um upload aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Adicione em algum lugar da esquerda, não, vamos colocar da direita, a data e hora atual do sistema. Ok? Vamos rodar, deu um Enter e ele agora vai fazer a alteração. Veja que ele ainda está rodando aqui um serviço, né, de teste. Ele pode até cancelar isso aqui. E agora ele vai começar a fazer o que a gente pediu. Acione em algum lugar da direita, e data e hora. Ó, ele encontrou aqui um canto, está aqui nessa parte, eu vou clicar em aceitar as mudanças. Pronto, ele já disse aqui, ó, adicionei com sucesso. Vamos verificar. Opa, eu finalizei o serviço naquela hora. Então aqui, vou fazer o seguinte. Eu vou fechar e abrir de novo o Anti-Graft. Vou fechar aqui. Vou abrir novamente o Anti-Gravity. Tá? Até para vocês verem como é que funciona. Tá aqui a última janela que estava aberta, né? E eu vou colocar o seguinte. Rodar o projeto. Se eu rodar, ele vai entender que é para executar. Veja que o nosso projeto no momento não tem nenhum problema. Eu habilitei esse painel aqui embaixo e não temos problema nenhum que esteja informado, né, pelo sistema. E os terminais estão aqui, ele está verificando aqui, ó, todas as necessidades do projeto. E vamos ver se ele vai finalizar, tá ok? Ele pediu aqui para rodar um npm run dev, vamos autorizar. Está checando os status. E ele vem sempre informando, né, o que ele quer fazer dentro do contexto que a gente mandou, que foi rodar o projeto. Então ele está aqui, ó, abrindo o servidor, está ligando o servidor para a gente poder rodar. O servidor está rodando, localhost, e é aí que a gente vai acessar. Ele está terminando e finalizando. Pronto, está rodando. Vamos ver agora. Abrindo novamente aqui, dentro do localhost. Olha, agora ele adicionou. Enfim, essa é a forma de interagir junto com o Antigraft. Mas o que nós queremos mesmo é o seguinte. Vamos
transformar esse essa janela, né, esse programa, em um executável. Para isso a gente vai usar o Electron e você não precisa saber o que é, mas eu quero que ele execute. Então a gente vai fazer o seguinte, vai chegar aqui no AutoGraph, vai dizer o seguinte, crie um arquivo executável e seu instalador, para a gente poder instalar no Windows e compartilhar. Só isso. E ele agora vai começar a fazer a mesma ciranda que ele fez antes. Só que agora ele vai começar a ver o que é preciso. Ele vai instalar algumas coisas para o projeto rodar. Ele vai pedir novamente para criar. Ele vai criar algumas pastas, obviamente. E a gente vai precisar liberar tudo isso aqui dentro. Tá certo? Se precisar instalar algo, ele mesmo vai citar aqui e vai fazer o processo de instalação. Tá ok? Vou dar um corte aqui no vídeo e quando ele estiver finalizado, eu volto aqui para a gente mostrar. E lembre-se, durante o processo, ó, ele vai aparecer algumas janelas. Pronto, nesse caso aqui, ele criou um plano de implementação. Ele está explicando aqui o que ele vai fazer. Em alguns casos, ele vai pedir uma janela, né, que a gente possa concordar ou não. Por exemplo, ele disse aqui, elaborei um plano de implementação, optei, tal, 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 tal. Aí ele está dizendo aqui, ó, está dizendo que está rodando um aplicativo, né, que acabou de ser gerado. Caso esteja de acordo com a minha avise para que possamos começar a execução. Então aqui, ó, está tudo certo. Você olhou, você pode digitar aqui, ó, tudo ok, prosseguir. Eu sei que ele pode prosseguir com esse plano aqui. A gente nem leu, na verdade, mas disse que estava certo. Ele agora vai começar a fazer as instalações. Veja que ele criou um quadro de atividades, ó, o que ele vai fazer, instalar, ajustar, atualizar, criar. E ele vai fazer tudo isso. Ó, já está pedindo para instalar alguma coisa aqui. Vou só instalar. E assim ele vai concluir todos esses passos, tá bom? É, a ideia é que conclua todos, né? Possa ser que um passo ou outro dê algum problema e a gente precise pedir novamente, tá bom? Eu vou dar um corte agora e a gente volta quando tiver finalizado. Então, pessoal, eu deixei rodando aqui, eu tive que parar o projeto e colocar ele de volta no computador, porque na máquina virtual não estava rodando. Então, a máquina virtual era lenta, claro, com certas limitações e não pôde rodar. Então, eu importei o projeto para dentro do Antigraph do computador e a gente vai continuar daqui, tá certo? Veja bem, durante o processo, ele pediu para que a gente colocasse o computador, o Windows no modo desenvolvedor, porque ele não estava conseguindo criar algumas dependências. Então, ele colocou aqui, modo desenvolvedor. Outro detalhe, eu precisei colocar, deixa eu até fazer a lupa aqui, eu precisei mudar o nosso, o nosso modelo. Eu tive que ir para o Gemini Flash, porque o 3.1 Pro ele chegou na exaustão. Então eu não poderia mais continuar utilizando ele. Então, por isso que teve que fazer essa alteração, tá certo? Então, dessa forma, eu comecei aqui vindo em configurações, a gente vai em configurações, tá certo? Se o seu modelo aí pedir, seu anti-graft pedir para ele ir para o modo desenvolvedor. Então você vai vir aqui e botar aqui, ó, modo desenvolvedor. Você vai botar aqui modo desenvolvedor, ele vai fazer uma pesquisa. Deixa eu ver aqui se não... Aqui, ó. Configurações avançadas, usar recurso desenvolvedor. Aqui, tá certo? Então fica dentro de sistema avançado e vai ter esse botãozinho aqui, ó, chamado modo desenvolvedor. E você vai ativar ele, tá certo? Quando ativa, ele vai pedir para que você
faça uma confirmação e você confirma, tá ok? Foi isso que eu tive que fazer aqui para continuar. Pois bem, eu rodei novamente o mesmo prompt, tá certo? O prompt foi criar o executável instalador do programa para o Windows. Foi isso que eu pedi, né, para ele fazer. Só que, veja bem, ele terminou e disse que tinha criado aqui um arquivo chamado, lá dentro de uma pasta, eu mudei a pasta, né, aqui está reserva, porque na minha máquina local, e ele criou uma pasta chamada release. A gente vai vir aqui, ó, a pasta é essa, reserva, e aqui dentro tem release. E dentro do release nós vamos ter uma pasta chamada WinPack. Ele disse aqui, ó, o executável descompactado localizado em release WinPack reserva app. Aí eu rodo aqui, ó, reserva app, tá aqui. Quando eu rodei o aplicativo, ele carregou, mas deu um erro. Veja que ele deu aqui, ó, não encontrado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um print screen na tela, vou copiar isso aqui, só essa partezinha. Vou fechar o programa, vou voltar lá no... Opa, cliquei aqui, mas vou voltar aqui no meu... Vou dar um Ctrl V, vou colar aqui a imagem, ó, tá certo? Ela já se encontra aqui nesse cantinho, tá certo? Dei um Ctrl V e vou colocar o seguinte, resolva esse problema. E vamos ver o que é que ele vai fazer agora, tá ok? Ele vai fazer algumas interações, eu vou pausar aqui e a gente volta já já. Pessoal, olha, só para vocês entenderem, ele está fazendo agora as interações do sistema, tá certo? Ele encontrou alguns erros aqui no server.ts, de acordo com aquela imagem que a gente colocou, e ele está tentando tratar disso aqui sozinho, tá bom? Olha que eu estou usando o modelo Flash, que não é nem o mais indicado. E ele está tentando aqui resolver o porquê do programa não estar executando. Isso é uma ferramenta muito fantástica, porque a gente consegue, de acordo com esse processo, ter um debug, né, automatizado, e ele mesmo está fazendo as conexões, vendo o que é que está precisando. Ele mesmo faz os testes. E se ele abrir a janela de teste, eu mostro para vocês. Aqui dentro ele vai analisando os comandos, ó, cada comando que ele está analisando, e vai colocando aqui na linha de comandos a gente também para ver o que está acontecendo, tá bom? Aguarda mais um tempinho e eu volto aqui quando ele tiver finalizado. Pronto, voltamos aqui e nesse momento teve a resposta, né, dizendo que o problema de not found ocorria porque o servidor não conseguia localizar a pasta dist contendo front-end, após o programa ser empacotado. Isso acontecia devido a um uso de um processo lá, ele ajustou o caminho e agora pediu para a gente testar novamente, tá certo? Desinstala a versão anterior, tal, tal, tal. Isso aqui não é questão de instalação, tá bom? Vamos fazer o teste. Volta lá. Agora ver se ele mudou, né? Aqui está na versão de 8.28, né? Bora ver se ele mudou essa versão aqui. 8.23. Vamos ver se essa versão está corrigida. E agora sim, nós temos a versão completa, usual para o Windows, tá ok? Olha que legal. Aqui você pode usar o programa completo sem estar pela internet. Isso aqui dá uma grande vantagem para a gente. Ó, ficou ainda My Google AI Studio App, nome da janela. A gente pode alterar isso depois, tá bom? Mas pode ver que ele está usual. Tá legal? Então o programa agora voltou a funcionar, de acordo com o que ele fez aqui, né? E se a gente voltar na pasta Release, que foi a pasta que ele criou, temos um aplicativo. Esse aplicativo é um instalador
Você pode até renomear ele, botar outro nome que você desejar, sei lá, meu programa. E esse aqui realmente é um instalador. Você vai dar dois cliques e ele vai dizer como é que você quer, para todos na máquina, botar próximo. Ele vai dizer aqui o nome do programa, você reserva app, instalando. Ó. Então agora você tem a oportunidade de estar com um programa instalado na sua máquina. Isso é algo maravilhoso. Né? Antigamente precisaríamos de muito trabalho para chegarmos a esse ponto. Né? Executar o programa, vamos clicar em concluir, vamos permitir, tá certo? A utilização dele, se ele pedir, né? E agora temos o programa instalado na sua máquina. A gente pode mudar o ícone, pode mudar o título, a gente pode mudar tudo aqui nesse programa, tá certo? E ele está totalmente funcional. É uma grande vantagem de utilização, tá certo? Então, gente, utilizem o Antigraft. Se ele ficar fazendo pedidos e pedidos, vocês vão permitindo e no final vocês vão conseguir chegar a esse produto, tá ok? Só mais um detalhe. A desencargo de consciência, eu acabei instalando também o Java na máquina. Não é necessário, tá certo? Mas eu acabei instalando o Java para que a gente pudesse chegar numa, em um ponto que desse para trabalhar mais confortável, sem menos dor de cabeça na minha concepção. Né? Então, eu instalei o Java. Se você quiser instalar, você instala. O Electron não é Java, é JavaScript, mas não custa nada deixar instalado na sua máquina, tá ok? Então, pessoal, eu acredito que o Antigraft vai ajudar vocês em muitas atividades. E nas próximas aulas a gente vai tentar fazer melhorias com esse nosso projeto para que até colocarmos ele dentro de um servidor público, né? Para ser usado como um tipo de programa, tá certo? Então, agradeço a todos vocês e até a próxima aula.